Oi, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é sensação no momento. E, inclusive, a Loriane me fez uma pergunta se eu já tinha feito Botox. Não, querida, não fiz Botox ainda, mas irei fazer. Doutor, tem um nome técnico, né? Então, a gente estava conversando sobre a origem da toxina botulínica. Tem uma bactéria chamada... Um bichinho chamado Clostridium botulinum. Essa bactéria produz a proteína, que é a toxina, provoca essa doença, botulismo, e produz uma paralisia no organismo. E aí, com doses muito pequenas, percebeu-se que isso poderia ser usado a nosso favor. A toxina botulínica foi usada pela primeira vez para fazer tratamento de estrabismo. Nossa! Sabe quando a pessoa tem o olhinho um pouquinho desviado para um lado ou para outro? Uma das ideias foi, um dos tratamentos que foi desenvolvido era aplicar a toxina botulínica num desses músculos para tentar equilibrar a posição do olho. E aí, os médicos perceberam, dois médicos em especial, de sobrenome Carruthers, perceberam que poderiam usar na pele para reduzir um pouquinho a movimentação dos músculos, diminuindo as rugas. Temos que agradecer eles dessa vida. Foi uma ideia fantástica. Tanto é que a toxina botulínica é o tratamento estético mais realizado no mundo hoje em dia. Todo mundo quer fazer, né, doutor? E me diga, todo mundo pode fazer? Quem pode fazer? Na verdade é assim, existem dois grupos. Existe uma doença chamada... Bom, sobre o grupo de doenças é muito vasto. Vamos falar um pouquinho mais sobre a parte da estética. Você não costuma fazer em pacientes muito jovens que não apresentam nenhum tipo de enrugamento na mímica facial. No meu caso, que fico me enrugando o tempo inteiro. Mas mesmo você está no começo, então a gente vai usar a toxina botulínica no seu tratamento e com pequenas quantidades, observando bem direitinho a posição correta, aonde você produz mais enrugamento, mas sempre com o objetivo de não paralisar a testa. Porque é muito ruim também a pessoa não ter a expressão, né? Fica ruim sem a expressão e pode acontecer até uma coisa um pouquinho mais grave, que é a gente precisa do movimento dos músculos para também ativar artérias, veias e vasos linfáticos. Se a pessoa faz um tratamento, uma aplicação de toxina e paralisa demais a testa, pode haver um inchaço por paralisação da drenagem linfática. Então, a toxina é importante para as primeiras rugas que começam a aparecer, para que você amenize e também para prevenir que no futuro essas rugas se transformem em fraturas da derme. E muito marcada. E aí fica muito marcado. Aí você vai ter uma ruga estática. Doutor, me surgiu uma dúvida aqui. Toxina botulínica e Botox é a mesma coisa? Então, pergunta interessante. O Botox é uma marca de toxina botulínica. Tem lá um fabricante que fabrica o Botox. Existem outras boas marcas de toxina botulínica. As mais famosas são o Dysport ou também o Xelmin. Existe ainda uma outra marca chamada Procine. Essas marcas todas podem ser usadas no Brasil, elas têm o reconhecimento e o registro na Anvisa. Varia um pouquinho características individuais de cada uma dessas marcas em relação ao tempo que elas levam para fazer efeito, ao tempo de duração, que é relativamente semelhante. Então, quando o paciente vem ao consultório e faz uma aplicação de toxina botulínica, seja ela qual for a marca, precisa esperar uns dias para ver o efeito. Geralmente, todas elas vão agir entre o terceiro e quarto dia até o 14º dia. Certo. Então, o correto é se falar, então, toxina botulínica e não Botox. Exatamente. O Botox é uma marca. Certo. E assim, doutor, eu vi em alguns artigos que eu estava lendo que depois que a pessoa faz a primeira vez a aplicação, por que ela tem que esperar 6 meses para fazer o retoque? Porque assim, o nosso sistema imunológico, ele reconhece
que foi infiltrado na gente uma toxina. E ele produz anticorpos contra essa toxina. Se você exagera, faz quantidades muito grandes e repetidas vezes, você pode estimular muito o sistema imunológico. E aí você acaba, de repente, não tendo mais o efeito desejado. Então, como é que a gente deve pensar o tratamento de toxina botulínica? Escolher as principais regiões da face que o paciente precisa aplicar, procurar tratar essas regiões com a quantidade mínima possível para não estimular muito o sistema imunológico e evitar de repetir aplicações antes de 6 meses. De maneira geral, o efeito da toxina botulínica leva entre 7 a 14 dias para se estabelecer e dura em torno de 3 a 4 meses. Em alguns casos, até no 5º mês de pós-aplicação você percebe ainda algum efeito. Aguarda completar 6 meses para repetir a aplicação. Então, quem faz em 3 meses não está correto? Não está correto. Os médicos que trabalham com isso, conhecem a toxina, dificilmente indicariam esse tipo de procedimento. Às vezes acontece, e é muito perigoso, que um paciente faça a aplicação num determinado médico e pouco tempo depois procure outro médico para fazer a toxina e não comunique quando foi feito. Então, isto é perigoso porque em um determinado momento o efeito não vai ser o desejado. E doutor, existe alguma complicação após aplicar isso? Pode acontecer? Bom, a complicação mais comum de uma aplicação da toxina é que, às vezes, num determinado ponto em que você coloca a agulha, pode pegar um vasinho sanguíneo. E daí fica um roxinho. Para prevenir isso, proteger da melhor maneira, é interessante que o médico faça um leve esfriamento da região onde vai aplicar a toxina, porque daí os vasos ficam menorzinhos. E logo após a aplicação também ele pode repetir esse leve resfriamento. Uma outra complicação que pode acontecer é um efeito indesejável. Você procura atingir um músculo e às vezes você atinge outro logo ao lado e não é bem o seu desejo. Então pode haver às vezes uma ação um pouquinho diferente, um pouquinho maior daquilo que se deseja. Alguns pacientes, depois da aplicação, têm uma sensação de peso na testa e outros podem sentir um pouquinho de dor. Nada grave, nada que não possa ser tratado com um analgésico comum. Uma coisa muito comum no consultório que a gente explica é: após fazer a aplicação da toxina, o médico escolhe com cuidado o ponto certinho aonde ele deve aplicar. Se a pessoa sai do consultório e vai direto para uma academia, fica mexendo na testa, deita, rola sob o travesseiro, ela acaba tirando aquela toxina que foi colocada na posição exata e deslocando para um outro lugar. Por isso que a gente pede, depois do tratamento, por um período aí de 3 a 4 horas pelo menos, que ele evite muita movimentação. Fica igual uma minhoca. Fica igual uma minhoquinha. Algumas pessoas que falam muito, fazem muita mímica facial, a prática de esportes. Então, a gente pede que o paciente, nas primeiras horas após Botox, de 3 a 4 horas, evite um pouquinho muita atividade física. Doutor, além de diminuir as rugas, amenizar elas, dá para mexer no posicionamento, alterar o posicionamento das sobrancelhas? Então, isso é possível sim. Nós temos músculos que levantam as sobrancelhas e também temos músculos que abaixam as sobrancelhas. Se você direciona a sua toxina corretamente, você consegue ou abaixar um pouco ou mesmo subir um pouquinho. O mais comum que as mulheres desejam é levantar a cauda da sobrancelha. Isso eu ia te perguntar. Então, ele é feito, o médico não deve paralisar os músculos que levantam e ele pode paralisar um pouquinho aqueles que deprimem. E aí a sobrancelha sobe um pouquinho. Sim, porque a gente vê muitas atrizes famosas que é mais levantadinho assim, né? É isso mesmo. Não assim, né? Tem a posição correta para fazer. E existem técnicas cirúrgicas que também melhoram a posição da sobrancelha. As pessoas conhecem melhor as técnicas mais agressivas, que fazem cortes em todo o couro cabeludo para levantar toda a sobrancelha.
essa já é uma técnica ainda efetiva, mas as pessoas já não gostam tanto hoje em dia. Existem técnicas menos invasivas, videoendoscópicas, e uma das técnicas que mais me agrada chama do inglês brow lift, browpexy, que é a pexia da sobrancelha. Pelo corte da cirurgia palpebral é possível levantar levemente a sobrancelha. Mas muitas vezes, se o paciente tem essa indicação e não deseja operar ainda, é possível levantar um pouquinho com a toxina. Doutor, tô amando e tem muitas coisas ainda pra gente conversar aqui, né? Juliana, é um prazer. Você sabe que tem assuntos muito interessantes. Aquilo que é chamado de cirurgia sem cortes, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Tem a história dos preenchimentos, que é preenchimento com gordura do próprio paciente, preenchimento com ácido hialurônico, que é o mais realizado. Tem a história da bioplastia com PMMA, que é interessante a gente falar um pouquinho e esclarecer as pessoas que nos assistem. Que é aquele caso do Dr. Bumbum lá, né? Que é aquele caso, engloba aquele caso Dr. Bumbum, Pati Bumbum e assim pra frente. Então, meus amores, ainda temos muitos assuntos para mais vídeos com o Dr. Rogério. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me siga no Instagram, siga o doutor também, que lá ele dá várias dicas, é bem legal e você pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. E é isso, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, me deixar like, comentar e até o próximo vídeo. Beijo!